tu és. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Bom dia, meus queridos amigos, vocês estão felizes ainda? 6 horas da manhã ou qualquer horário que você estiver vendo aí, bora ler e comentar Gênesis capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de
Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Em 19:5 nós vemos a tamanha perversidade dos moradores de Sodoma, e assim como nós lemos semana passada, em Gênesis capítulo 13, verso 13, nós vimos que Sodoma era extremamente perversa e totalmente pecadora contra Deus. 19:11, os anjos eles ferem a todos com cegueira, porque desde os mais jovens até os mais velhos, todos queriam ter relações com aqueles homens, com os anjos. 19:16, nós vimos que os anjos eles tiram Ló, a esposa dele e as filhas dele, à força de lá, para que eles não fossem mortos. Olha quão misericordioso Deus é, quão misericordioso Deus foi com ele e com sua família. 19:21, o anjo ele atende ao pedido de Ló e não destrói a cidade para onde ele estava indo com a família dele. 19:24 e 25, Deus destrói Sodoma e Gomorra com chuva de fogo e enxofre. 19:22, o anjo ele pede para Ló se apressar porque ele não poderia fazer nada enquanto Ló não chegasse na cidade para onde ele estava indo. Em 19:29, nós vemos que Ló foi salvo por causa de Abraão. 19:37, onde nós vemos que nasceram os moabitas da filha mais velha de Ló, e mais para frente nós vamos ver que Ruth, ela vem da linhagem dos moabitas. E em 19:38 fala que a filha mais nova teve um filho, Ben-Ami, e ele foi o pai dos amonitas. E Roboão, filho de Davi, vem da linhagem, e Roboão vem da linhagem dos amonitas, nós vamos ver isso mais pra frente, e Jesus vem dessa linhagem, que vem Ruth, depois Davi, Roboão, e mais pra frente vem Jesus. Pai, muito obrigado por essa quinta-feira, obrigado pelo fôlego de vida mais uma vez, obrigado porque o Senhor é bom e nos concedeu vida, obrigado porque o Senhor é digno de receber todas as coisas, que toda a nossa adoração, que toda a nossa vida, que tudo que fazemos, que tudo que pensamos seja tudo para o Senhor, que os nossos olhos estejam voltados no Senhor. Espírito Santo nos batiza com a verdade da Tua Palavra. Espírito Santo nos conduz a um lugar de arrependimento, nos perdoa por todos os nossos pecados, tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida, obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui um comentário para saber se você está curtindo esse nosso plano de leitura. Deixa aqui minha rede social também, me segue lá, me acompanha por lá também. Eu espero vocês amanhã, sexta-feira, para lermos e comentarmos sobre Gênesis capítulo 20. Falou! Enxergar a porta, porque nada poderei, por isso a cidade foi a filha mais velha, quão misericordioso.